Muito bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente começa com a nossa primeira aula de verdade do capítulo 2, onde a gente vai tratar os movimentos. Então a gente vai falar de movimento, de velocidade, velocidade instantânea, aceleração. Todos esses conceitos vão partir nas próximas aulas e hoje eu quero conceituar com vocês o que significa movimento. Vamos lá, então? Então, pessoal, assim, quando a gente fala de movimento, aparentemente tem muitas coisas que estão paradas, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para essa parede aqui, ela está parada. Quando a gente olha para uma estrada, ela está parada, né? Mas isso é uma questão de aparência, porque na prática mesmo, o que a gente tem é muito movimento. A gente sabe que a Terra, ela gira em torno de si mesma. Então, a gente está em movimento, mesmo que aparentemente ele não apareça, né? A gente também tem que a Terra gira em torno do Sol e o próprio Sol gira em torno da Via Láctea. Então, os movimentos, eles acontecem de uma forma ou de outra. A questão aqui, então, na física é a gente entender como eles acontecem. No primeiro momento, então, a gente vai estudar o que a gente chama de cinemática, que é simplesmente comparar, classificar e entender esses movimentos, mas a gente não vai se preocupar com o que gera o movimento. A gente simplesmente vai classificar e comparar os movimentos. Duas perguntas que a gente precisa responder. A primeira é o que deve ser medido, né, para a gente analisar um movimento. E a segunda é como que essa medida deve acontecer, com o que a gente vai comparar para a gente poder analisar movimento. Então, pessoal, a gente vai em primeiro momento, agora já na próxima sessão, e ao longo desse capítulo, analisar movimentos apenas em uma dimensão. Depois, no próximo capítulo, a gente vai ver o conceito de vetores e aí a gente vai ter que usar o conceito de vetores para analisar movimentos em mais dimensões, né? Então, no primeiro momento, a gente vai introduzir os conceitos que a gente precisa, né, para poder estudar movimento, que é deslocamento, velocidade, né, intervalo de tempo. E aí a gente vai analisar o movimento de forma unidimensional, um deslocamento apenas numa linha reta, só para a gente introduzir esses primeiros conceitos. E aí a gente vai fazer, como eu já adiantei antes, a gente vai analisar o movimento sem se preocupar com a sua causa. Então, o objeto ele está cada vez mais depressa ou mais devagar. Ele muda de direção, então a gente não vai se preocupar se ele muda de direção. A gente também não vai se preocupar, a gente vai analisar se essas mudanças elas acontecem de forma suave ou de forma mais abrupta. A gente não vai entender o porquê, o que fez essa mudança acontecer. Essa parte a gente vai estudar em dinâmica. E por último, e muito importante, é que a gente vai olhar objetos como sendo partículas pontuais. O que quer dizer isso? Quando eu vou analisar o meu movimento, o meu corpo todo andando, eu não vou analisar o movimento do meu corpo como um todo. Eu vou olhar um único ponto do meu corpo, por exemplo, aqui o centro do meu peito, ou a ponta do meu nariz. Eu vou analisar o movimento da ponta do meu nariz. Ok? Então, a gente não vai olhar para o corpo como um todo, apenas em um ponto do corpo para ver como ele se desloca. Isso funciona para corpos sólidos, né? Para líquidos já não funciona assim. Então a gente tem uma estratégia diferente para analisar movimentos de líquidos. Aqui a gente está falando de objetos e na próxima aula essa aula rapidinha, a gente vai definir conceitos como posição e deslocamento. Beleza? Então, lembrando, né, eu gosto sempre de fechar a aula falando sobre a importância de observar a ciência como a busca pela verdade, o que é verdadeiro e comprovado. Então, tudo que a gente estuda aqui em física é algo que já está comprovado e que a gente sabe que funciona assim em qualquer lugar do universo. Então, tanto do planeta quanto do universo. Se vocês não se inscreveram no meu canal de YouTube, se inscreve agora e já avalia a aula com seu comentário ou com a sua curtida, beleza? Então, pessoal, um forte abraço e vejo vocês na próxima aula.